Olá pessoal, meu nome é Daniela Nazeta, sou médica colaboradora da unidade de valvopatias. Hoje eu vou dar seguimento à nossa sequência de aulas Fundamentos em Doenças Valvares, tudo o que você precisa saber sobre insuficiência aórtica, e hoje eu vou falar sobre o diagnóstico ecocardiográfico. Bom, introduzindo o assunto, frente a uma suspeita de insuficiência aórtica, sempre o primeiro exame que nós vamos solicitar vai ser o ecocardiograma transtorácico. Mesmo com a evolução dos exames de imagem, ele segue sendo o exame de primeira linha para a gente poder avaliar a gravidade da regurgitação, anatomia valvar e remodelamento concêntrico. O primeiro passo vai ser a gente avaliar os critérios de gravidade anatômica, que para insuficiência aórtica são divididos em 3 parâmetros. O primeiro deles, que são os parâmetros quantitativos, que seria para a gente definir uma gravidade anatômica, seria um ERO, que seria a área efetiva do orifício regurgitante maior ou igual a 0,30 cm², um volume regurgitante maior ou igual a 60 ml por batimento e uma fração regurgitante maior ou igual a 50%. Já nos parâmetros semi-quantitativos, os critérios de gravidade seriam uma largura do jato maior do que 0,65 cm ou 65%, uma área do jato maior ou igual a 60% e uma vena contracta maior do que 0,6 cm. Além disso, temos a presença de fluxo holodiastólico reverso na aorta descendente ou abdominal e um PHT menor do que 200 milissegundos. O PHT é o Pressure Half Time ou tempo de meia pressão, que seria o tempo em que a pressão entre a aorta e o ventrículo esquerdo demora para cair pela metade. Se esse tempo é rápido, provavelmente essa válvula está insuficiente. E por último, os parâmetros qualitativos, que seria a avaliação da morfologia valvar, onde a gente vai avaliar presença de fleio no folheto, falha de coaptação, perfuração, calcificação e espessamento e também a morfologia do jato regurgitante. Bom, pessoal, eu trouxe algumas imagens ecocardiográficas para ilustrar alguns desses parâmetros e nessa imagem a gente vai ver um Doppler colorido, onde vai ser mostrada a relação da largura do jato. Essa relação ela é calculada através do diâmetro do jato regurgitante, que aqui tem 14 milímetros, e o diâmetro da via de saída do ventrículo esquerdo, que aqui tem 2 centímetros. Essa relação vai dar 70%, e isso significa que o jato regurgitante ele ocupa 70% da via de saída do ventrículo esquerdo. Como eu falei no slide anterior, quando a gente tem uma largura do jato maior do que 0,65 ou 65%, a gente tem uma insuficiência aórtica importante. Bom, essa outra imagem também é um Doppler colorido, onde a gente vai avaliar as 3 fases do jato regurgitante. Então, essa primeira fase é a zona de convergência, que vai ser a fase onde o jato ele começa a afunilar antes de passar pelo orifício valvar. A vena contracta, que vai ser o ponto de maior estreitamento, e o restante vai ser a área do jato. Bom, pessoal, essa é uma imagem de Doppler pulsado mostrando fluxo reverso na aorta descendente com uma velocidade diastólica final de 0,41 metros por segundo, confirmando a gravidade anatômica. Quando a gente tem essa velocidade maior do que 0,20 metros por segundo, a gente tem uma insuficiência aórtica importante. Bom, essa imagem agora eu trouxe para poder ilustrar que o ERO e o volume regurgitante são medidas calculadas através da velocidade de pico, que aqui foi 450 centímetros por segundo, e o VTI, que é a integral da velocidade no tempo, que aqui tem 210 centímetros. Isso dando um resultado de um ERO de 0,39 centímetros quadrados e um volume regurgitante de 82 ml por batimento. Essa segunda imagem eu trouxe para ilustrar as medidas da aorta. Então, o número 1 seria o anel valvar, o 2 o seio aórtico, o número 3 a junção sinotubular e o número 4 a primeira porção da aorta ascendente, a porção mais proximal. Bom, depois da gente definir a gravidade anatômica, nós vamos ter que definir a etiologia da doença. Então, a gente vai fazer uma avaliação dos folhetos, do ânulo valvar e da aorta e avaliar com cuidado se a válvula é bicúspide ou tricúspide, se tem espessamento, calcificações, alterações degenerativas, sequelas de doença reumática, prolapso, perfurações que podem indicar uma sequela de endocardite ou vegetações indicando uma endocardite ativa e medidas e avaliações da aorta. Dessa forma, a gente chega nas principais etiologias, que seria doença reumática, que ainda é bastante prevalente no nosso país, seguida da doença degenerativa, que vem aumentando com o aumento da expectativa de vida, a válvula aórtica bicúspide, que está muito relacionada a aneurismas de aorta,
doenças da aorta em si, muito relacionadas com síndrome de Marfan e de Ehlers-Danlos, e por último, endocardite infecciosa e degeneração mixomatosa. Bom, depois da gente avaliar todos esses critérios ecocardiográficos, é importante a gente definir se o nosso paciente é sintomático ou não. Eu não vou entrar em detalhes nesse assunto, porque não é o tema da nossa aula, mas é muito importante eu definir se o meu paciente é sintomático ou não para seguir para o próximo parâmetro ecocardiográfico. Se o meu paciente é assintomático, a gente vai observar muito bem os complicadores, né? Porque nós podemos indicar procedimento se ele possui algum desses complicadores, mesmo sendo um paciente assintomático, que são eles. A redução da função sistólica, com uma fração de ejeção menor do que 50%, e o remodelamento do ventrículo esquerdo, que em pacientes não reumáticos, né, tem um corte de diâmetro diastólico maior do que 70 milímetros e sistólico maior do que 50 milímetros, e para os pacientes reumáticos esse diâmetro é um pouco maior, né, com diâmetro diastólico maior do que 75 e sistólico maior do que 55. E no geral, o diâmetro sistólico indexado, tanto para reumáticos e não reumáticos, maior do que 25 milímetros por metro quadrado. Por último, nós temos outras modalidades, outros métodos ecocardiográficos que podem nos auxiliar no manejo do paciente. Portanto, o strain longitudinal global, quando menor do que 19%, ele indica uma disfunção subclínica e um pior prognóstico para esse paciente com insuficiência aórtica. E o ecocardiograma transesofágico e o eco 3D vão nos auxiliar quando nós temos uma limitação ao ecocardiograma transtorácico ou uma discrepância clínica ecocardiográfica, além de nos auxiliar na visualização anatômica de alta precisão e medidas mais acuradas. Bom, como conclusão, para a gente fechar um geral aqui dessa aula, pontos principais, né? O ecocardiograma ele segue sendo o exame de imagem de primeira escolha na avaliação da gravidade, etiologia, complicadores e remodelamento ventricular nos pacientes portadores de insuficiência aórtica. Os outros métodos de imagem que nós sabemos que não foram abordados nessa aula, mas que vão ser abordados nas próximas, como ressonância, o próprio strain, as outras modalidades de ecocardiograma, eles são métodos complementares e vão nos auxiliar na decisão terapêutica desse paciente, mas lembrando sempre que o primeiro exame a ser solicitado é sempre o ecocardiograma. E o que a gente tem que levar em consideração para evitar que o nosso paciente tenha é prevenir o remodelamento ventricular irreversível. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada.